conversa com ela depois. Agora a gente fala sobre teatro com a Olinda Charoni, que também está aqui conosco, participando hoje do programa. E a Olinda conversa sobre a trajetória dela, claro, sobre teatro, mas mais sobre esse espetáculo, que é Esse Corpo que Me Veste, que é um espetáculo que o Grupo Cuíra de Teatro vai apresentar o início da programação da agenda do Cuíra para esse ano, né, Olinda? Exato. Primeiro, te agradecer por você ter vindo. E assim, a história desse espetáculo, dessa peça é interessante, porque também resultou, além de ser a tua tese de pós-doutorado, que é esse teatro litúrgico contemporâneo, que a gente vai conversar sobre isso, também surgiu muito de uma conversa tua com o Edir, de um encontro, digamos assim, com o Edir, falando sobre esse assunto, né? O Edir tinha uma ideia, você estava com a tese na mão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ok, boa tarde. Eu queria agradecer, eu que agradeço por estar aqui, por esta oportunidade de estar falando do trabalho. E eu vou contar uma história aqui. Começa logo com as histórias. Durante a minha vida acadêmica, a gente vai tendo várias paixões na vida, né? Assim como na vida pessoal, várias, na acadêmica também. E uma das minhas paixões foi teatro popular. Então, eu fiz a minha tese de doutoramento sobre o Pássaro Junino e quis continuar essa mesma vertente do teatro popular. E fui para o pós-doc. No pós-doc, fui para Portugal. E eu quis pesquisar as pastorinhas. Vi que as pastorinhas aqui em Belém ainda tem uma efervescência boa, né? Que bom, né? E eu digo, bom, eu vou pesquisar as pastorinhas daqui e de lá. Então, botei pastorinhas de cá e de lá. E as confluências do que acontece aqui e lá, porque por toda a pesquisa bibliográfica que eu fiz, lá nasceu a pastorinha, né? Espanha, Portugal era o berço do nascimento das pastorinhas. Quando eu chego lá, eu não encontro a pastorinha. Eu andei, meu Deus, o que eu vou fazer se a minha pesquisa era pastorinhas aqui, eu ia pesquisar todas as que ainda existiam aqui, como é que elas... Mas fazendo essa correlação com as pastorinhas de lá, né? Então, quando eu chego lá, que eu não encontro lá, né, eu perguntava para todo mundo, não sei, existiu, mas até a primeira comunhão me mandaram para ver, ali naquela igreja vai ter alguma coisa assim. Só que não era, eu queria as pastorinhas e não tinha. Existiam ainda as cantatas em janeiros, que ia acontecer em janeiro, dia 6 de janeiro, dia de Reis. Mas, que é diferente da pastorinha, né? Exatamente. O que caracteriza a pastorinha? É o nascimento de Jesus, né? Mas eu digo na apresentação. No momento litúrgico, eu vou chegar lá para te falar sobre isso. Aí o que tem lá de efervescência é a paixão de Cristo. Quando eu lá, que ainda acontece, em várias cidades ainda acontecia, eu digo, bom, o que é que eu posso fazer? Não deixando a minha cidade, o meu país e aqui. Aí eu poderia trabalhar a paixão de Cristo daqui, como é que se dá, e a pastorinha. Aí dá um encontro do teatro litúrgico. O que é o teatro litúrgico? São essas duas manifestações, a pastorinha e a paixão de Cristo, que, né, acontecia dentro da igreja, durante a liturgia, e que eram representadas inicialmente pelos padres. Só os homens poderiam fazer essa encenação, as mulheres não poderiam ainda. Então, os personagens... E era dentro da igreja. Daí foi que foi crescendo e foi saindo da igreja, foi criando, né, um corpo maior, e foram colocando outras encenações dentro, mas ela é dentro da liturgia, nasce dentro da liturgia. Aí lá eu comecei, o que é que eu faço agora para, né, casar? Eu vou trabalhar o teatro litúrgico. Mas eu vou falar de todas as paixões, de todas as pastorinhas, é muito grande para um pós-doc, e eu tinha 18 meses para fazer essa... Mas você teria que focar em algum... Aí eu lá já, durante pensar muito, desespero, porque dá um desespero na cabeça, a gente fica perturbado, achando que não vai dar certo. Eu pensei a história de vida. Aí eu que monta a Paixão de Cristo, muito interessante. Conceição Batista, o nome dela. Então, ela montava a Paixão de Cristo lá em Portugal. Então, ela me contou, eu fui visitá-la, inclusive, para saber se ela poderia me indicar aonde ainda tinha a pastorinha.
Lá com ela eu descobri a paixão dessa mulher por trabalhar esse teatro popular, levar, como é muito católica, ela dizia, levar Jesus ao coração das pessoas, então ela levou para fora da igreja a pastorinha. Tem uma história de vida muito louca, assim, de querer fazer teatro e nunca pôde fazer teatro na vida, porque os pais não poderiam. Ela estava com 6 anos, jamais, porque ia ser prostituta, então não poderia jamais fazer teatro. Mas ela dizia para mim, eu nunca deixei de fazer teatro. Eu fui para dentro da teatro, quer dizer, uma autodidata, uma senhora autodidata. Então eu digo, que história de vida maravilhosa. Pensando aqui na minha cidade, eu vou para Iracema Oliveira, que trabalha as pastorinhas. Aí eu digo, bom, cruzei, né? Eu vou trabalhar a história de vida dessas duas mulheres encenadoras do teatro litúrgico. Então, uma da paixão e a outra, e eu trabalho no teatro litúrgico. Mas a Iracema faz os pássaros, ela é mestre. Também trabalha com pastorinhas. Ela é mestre de pastorinhas. Ela tem, aqui na Secult, toda a história de vida, conseguiu ser mestre de pastorinhas. Então, ela é expert na pastorinha, e ela monta todo ano. Então, eu fui trabalhar... Então, você fez o cruzamento dessas duas histórias. Fiz. Aí, assim, o que uma tem, o que a outra não tem, eu fui cruzando as histórias de vida encenadoras. Elas montam. Elas só montam essas pastorinhas e essas por uma história de vida delas. A Iracema nasceu dentro do teatro popular com o pai dela. Essa senhora lá não teve essa oportunidade, mas queria fazer muito teatro. Então, para onde ela vai? Para o teatro popular, que é onde fica na margem, né? Onde ela pode trabalhar, mesmo sem ter um conhecimento, mesmo sem ter feito uma faculdade ou ter feito um curso, ela foi para lá para fazer isso. Fiz todo memorial, a história de vida das duas, aonde elas né, a confluência das duas encenações, onde se separam. Percebi que lá em Portugal a encenação é muito radical, é dentro realmente da liturgia, não foge. Então, não tem, se for escrito dessa maneira que nós vamos fazer. Ela mesma no depoimento me dá isso. Percebo aqui que nós temos uma liberdade muito maior. Né? A Iracema introduz dentro da encenação as coisas que ela quer, ela tem essa liberdade dramatúrgica para colocar dentro da encenação dela tudo que ela pensa. Fiz isso e voltei, terminei meu pós-doc, voltei e acho que eu gostaria de continuar essa pesquisa, agora falando um pouco mais sobre hoje, que aí está o teatro litúrgico contemporâneo, eu trago para o hoje, o que é que eu gostaria de fazer. E eu quis muito montar um espetáculo com a minha irmã, o Azer Sharon. Nós estávamos passando por um momento que era a entrega do espaço Cuíra. Não é fácil você ter um espaço que você ama, adora, né, da sua vida, e de uma hora para outra você tem que entregar, e aí você vai para onde? Aí houve toda uma movimentação familiar, nossa, para comprar uma casa, para que a gente pudesse continuar, nossa vida é teatro. Nós não vivemos sem o teatro hoje. A Zê é produtora, vive exclusivamente do teatro. E eu queria muito fazer um espetáculo com ela, mas o que fazer? E foi na época que o Edi estava pensando, escrevendo, pesquisando sobre a religião. Ele leu muitos livros, ele leu a Bíblia. Eu olhava e dizia, por que o Edi está lendo isso? Por que ele está fazendo isso? Lógico que ele estava fazendo enquanto escritor, autor, que ele precisa ter uma gama, né, de coisas para poder escrever, de conhecer, de pesquisar. Aí eu disse, eu queria montar um espetáculo. Aí que eu juntei o Edi. Eu queria montar um espetáculo, eu e a Zê. Aí ele pegou e disse, eu estou fazendo um texto sobre um autor chamado Agamben, que era um encontro de Jesus e Pilatos. Né? Esse encontro dessas duas figuras, né, na visão desse autor. E o Edi fez toda uma pesquisa, escreveu um texto que para estudo da religião é fantástico para sentar e estudar. Aí eu abri a bolsa da Casa das Artes, Fundação Cultural do Pará, e eu fiz o projeto, eu disse, tá aí, vamos fazer, que vai ser o desdobramento do meu pós-doc. Então, na verdade, é a bolsa de experimentação, né? Exatamente. Que você participou do projeto. Porque a gente precisa, para fazer um trabalho, precisa ter um dinheiro para a gente começar. Foi aí que aí eu escrevi o projeto, fazendo o desdobramento do meu pós-doc. E no texto que eu editava, escrevi com ele, pesquisamos,
o material que ele me estava fazendo. Ele fez o texto ali. E o projeto foi aprovado e começamos a ensaiar, eu e a Zê. Só que o texto não bateu assim de uma maneira... A gente ensaiava, mas não era aquilo. Às vezes dizia, eu não estou entendendo, porque é tão complexo. A religião é muito complexa. Mas ainda não tinha essa denominação. Não, o nome ainda não era isso. Aí, dados por enquanto. Aí nós, vamos chamar o Edi, eu e ela só, para ele explicar para a gente o porquê ele escreveu, baseado em toda uma pesquisa, né? E eu sou professora da pós-graduação também em artes, e eu estava dando uma disciplina chamada Poéticas e Processos de Encenação, do mestrado profissional, e chamávamos convidados para que fosse falar dos seus processos de criação. E num dia chamamos vários convidados assim maravilhosos. Foi o Alexandre Siqueira, falar da fotografia. Que esteve aqui conosco semana passada, por sinal. Foi falar da fotografia. Ele falando da fotografia e eu lá, né, escutando. E eu tinha ensaio logo depois. Aí ele falou muito, assim, o trabalho dele mexe com a gente. Eu dizia, poxa, eu quero fazer um trabalho que mexa com as pessoas. Eu não quero só levar, né, falar sobre um livro, Jesus, essa figura, né, que nós temos, que é Jesus, e que todos os personagens que envolvem essa história. Eu quero falar de outra coisa, mas eu não sabia ainda. E vejam bem que eu esqueci até a minha tese. Eu estava no teatro litúrgico, porque nós estávamos falando de Jesus, Páscoa, a crucificação de Jesus, Paixão de Cristo. Aí eu saí de lá mexida com o que o Alexandre falou, que era a história de vida, que a pesquisa dele era entre dois adolescentes, um aqui, do Combu. Saí desse dia, a ele nesse dia desse insight. Cheguei no ensaio, nós chamamos a Vlad Lima, que fez a direção, disse assim, gente, eu não quero falar disso. Disse, Edi, seu texto é lindo, eu acho que para a gente estudar daria uma montagem, se não tivesse, mas eu não quero. Eu quero falar da história de vida. Eu quero falar da minha história, eu quero falar da história da Zê, da Vlad, da sua. Como você entrou para a religião? Qual foi? Porque todos nós temos uma história. Como é que alguém nos levou, nossos pais, ou não sei quem, que nós nos introduzimos numa religião. Eu disse para ele, eu quero começar comigo. Eu comecei pela Igreja Católica, né? Em todas as manifestações, eu era anjinho, tudo mais. E eu quero falar disso. Aí deu a virada. Aí surgiu esse corpo que me veste, porque Jesus disse a Judas, tu vais me trair, e finalmente eu vou me livrar desse corpo que me veste. Então, que corpo é que te veste? Então a gente pergunta no final do espetáculo, aí tem a história, aí nós trabalhamos com história de vida, a minha, história de vida dos meus amigos, tentando buscar as religiões. Ainda é do Edi. Aí o Edi é uma figura maravilhosa, a gente muda, e o que é? Vamos sentar, é um parceiro, é um companheiro. Então vamos reescrever, aí algumas coisas vieram do texto, né? E outras mas nós fomos criando a nossa história, a história de amigos, nós temos mas amigos, com base na escolha da religião. Da religião, nós tentamos... Você está com o texto, inclusive, aí no pescoço. É uma igreja... Não, eu sou católica, mas também sou da Umbanda. Eu fui introduzida nas duas, então eu me sinto bem nas duas. Então, mas a católica favoreceu, né? Ela fala um pouco mais alto. Então, eu queria... Daí a Vlad entrou dela da Umbanda, né? Ela é da Umbanda, o pai dela é umbandista, o Edi entrou com a dele, a Zê entrou com a dela, então nós fomos buscar a história de amigos. Nós temos uma amiga de teatro que é da Messiânica, inclusive eu conto a história dela, da filha, que aconteceu, foi um milagre dentro da igreja, com a doença hidrocefalia. Então, quer dizer, histórias de vida sobre a religião. Mas vocês duas no palco, você e a Zê. Eu tenho um filho de 6 anos no palco também, e a minha mãe também entrou. Quer dizer, teatro popular é feito com família. Então, nesse a gente conseguiu. Aí nós estamos com a família, aí nós vieram os outros parceiros para entrar no trabalho. Então, é história de vida, mas contada pela religião. Entendi. Entendeu? Aí, assim, para falar, digamos assim, o processo de escolha, mas essa reflexão que você propõe no final,
O que leva até essa reflexão? É apenas a exposição dos vários tipos de religião? O que leva até essa reflexão? É para mostrar o quê? Que o sincretismo é para mostrar o quê? É para até despertar. Hoje em dia, as pessoas estão procurando muito a questão da religião. Se você perceber, pelo momento que a gente vive, não é? Todas essas circunstâncias materiais e psicológicas. Você busca, não é? Então, você busca lá, você sai de lá refletindo sobre a sua própria história de vida. Qual é esse no final do espetáculo, a gente... Então, a gente tentou colocar os símbolos... Deixa eu só aproveitar um pouquinho, eu interrompi, porque nós temos imagens, né? Que podemos mostrar do espetáculo, já que você foi falar um pouquinho... Eu falei demais, né? Não, foi ótimo, olha só. Aí a gente pode... Fora da casa. Essa é a nova casa Cuíra. Cuíra, né? Essa é a sala. Entendi. Essa casa fica onde, Olinda? Doutor Malché. Cidade Velha. Cidade Velha. Doutor Malché 287, entre Joaquim Távora e Presidente Pernambuco. A plateia é bem pequena, né? São 16 lugares. Dá para ver, são aquelas pessoas ali na lateral, né? A visualidade e a iluminação é da Patrícia Gondim, que é um escândalo. Ela trouxe uma proposta maravilhosa para o espaço, né? Aí, por exemplo, essa cena são os herês, né? São as cenas dos herês, que é da Umbanda. Essa história que a gente está contando agora é a história da Vlad. Agora vocês vão apresentar só amanhã. Toda quarta, durante o mês de março, a partir de amanhã. Que é aquele projeto do grupo, né? Até final de abril, né? Toda quarta, é só dia de quarta, às 20 horas. Essa é minha mãe, olha. Ela entra para dar no final o chá, o asca. Lembra que a gente tentou pegar todas as religiões que foi possível. Mas é o chá mesmo? Não. Ah, tá, já é. Não, por isso que eu pedi para vocês Não, eu imaginei que não fosse, mas eu queria que você explicasse só para mim. Ela entra, a gente simbólico, exatamente, né? Uma simbologia assim como a gente faz das outras, não é? Das outras religiões. Que a gente mostra É uma outra religião que vocês estão mostrando também, né? Nós mostramos a messiânica, a gente vai na evangélica, a gente vai na católica. E é só no espaço, Olinda? Ou só essa sala? Só essa sala. As pessoas entram e vão para a sala. Se colocam na sala, o espetáculo acontece todo lá. Todas as quartas-feiras, até finalzinho de abril, é isso? A partir de amanhã? Até dia 27 de abril, só dia de quarta, às 20 horas. Às 8 da noite, aí o endereço de novo, só para a gente não esquecer. Doutor Malché, 287, entre Joaquim Távora e Presidente Pernambuco. É na Cidade Velha, fica por trás da Igreja da Sé. Não tem isso. São só 16 lugares, como é que faz para conseguir, né? Porque tem o telefone, o WhatsApp. Eu o deixei o WhatsApp aí com a produção, né? A Dani Cascais, que é a nossa produtora, é 8204-5030. Reserva o ingresso. Deixa a gente reservar também esses minutinhos finais da entrevista para a Flavinha, que tem pergunta, né? Isso, mas antes eu queria deixar registrado aqui 2 comentários. A Mauri Leal e a Dolores Vieira estão parabenizando a gente pela escolha da Nara Bandeira como debatedora. Obrigada, gente. Um beijo para os dois. Por isso que ela voltou. Ela estava ausente um tempo do programa e está de volta. Tem aqui também Claudemir Soares, está parabenizando o programa, que ele diz que, como sempre, está um arraso, né? Oba. E ele aproveita para dizer que admira muito o trabalho da professora Olinda, que faz parte do GTU, né, que é o Grupo de Teatro Universitário da UFPA. E o Natan diz que é muito fã do Teatro Cuíra, que ele ainda não assistiu esse espetáculo, mas que já ouviu falar bastante sobre ele, que vocês estão incríveis em cena, uma direção muito sensível, inteligente e precisa da Vlad Lima. E ele também cita o cenário e a música do espetáculo, que estão incríveis. Patrícia Gondim e ele finaliza com uma pergunta: hoje o Cuíra é uma casa? O que aconteceu com o antigo espaço? O antigo espaço a gente não teve condições de manter, ficou muito caro, né, fora das nossas condições. A gente nem bilheteria mais conseguia, o Edir estava bancando praticamente. E nós fomos para esse espaço que nós compramos, que é menor, mas é muito melhor do que o outro, né, e é mais aconchegante. É um casarão. É um casarão antigo, é aconchegante. Estamos lá agora, eu acho que para sempre, até a nossa morte.
que é de vocês, né? É nosso. Comprado e tal. É. Quer falar mais alguma coisinha? 2 minutinhos finais, que de pergunta do telespectador foi, né, Flavinha? Por enquanto. Quer convidar, quer agradecer? Eu quero convidar as pessoas para assistir um espetáculo simples, né, mas muito gostoso, muito emocionante. Um espetáculo que emocionalmente mexe com as pessoas que vão lá, elas saem mexidas por ver a maneira como a gente coloca. E a gente está lá toda quarta-feira, a partir de amanhã, às 20 horas, apresentando o espetáculo. É só marcar pelo WhatsApp e comparecer lá que a gente vai festejar. Esse corpo que me veste, a pergunta é essa, né? Qual é o corpo que lhe veste? No final a gente pegou a girândula, aquela girândula do Sírio. Só que nessa girândula a gente pendurou vários signos de várias religiões, né? Então a gente tentou ir buscar em todas o que é dessa religião, o signo dessa religião. E a gente passa no final com o público dizendo, qual é o corpo que te veste? A pessoa escolhe, dentro da variedade que tem lá, o que é que veste o corpo dela. Bacana, interessante a história, Zê. Zê não, Olinda, estava pensando na Zê. Você e a Zê no palco, então, né? Exatamente. Daí, parabéns e pela casa também. Que bom saber que vocês têm uma sede agora, que a sede estará lá, que é de vocês. Enfim, Graças não vai a ter esse Deus. problema de ter que sair. Chegou mais uma? Não, é só um comentário do Edir Augusto, que está dizendo que a Olinda está linda na TV. O melhor. Edir, tá aí então, recado dado, viu? Obrigada por você ter vindo, Olinda, conversar com a gente. Te agradeço imensamente. Olinda Charoni bateu um papo conosco. A Olinda é diretora de teatro, é atriz, é professora da Universidade Federal do Pará, da Escola de Teatro e Dança, da UFPA, pesquisadora nessa área.